Abram suas Bíblias em 2 Pedro, no finalzinho aí da sua Bíblia. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia de papel aí. 2 Pedro, capítulo 3. Quem não tem Bíblia de papel, com certeza no seu celular tem o aplicativo da Bíblia, porque como bom cristão você tem aí. Pode pegar o celular também. Aproveita e marca a igreja, não dá nada não. Marca a igreja aí no Instagram, amém? 2 Pedro, capítulo 3, no final da sua Bíblia, versículos 3 em diante, 3, 4 e 5. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, esta formada da água e pela água. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, com exceção dos dízimos e ofertas, o assunto que mais cria zombaria no meio evangélico é a volta de Jesus. Só perde para os dízimos e ofertas, que com certeza você que se identificou em algum lugar como evangélico ou como crente, alguém falou assim: você vai lá levar dinheiro para pastor? Quem já ouviu? Pelo menos uma vez na vida. Eu não sou boba, eu já sabia. Aí você fala: não, para pastor não, lá é pastora. Aí não, lá é pastor, não, é pastora. Com exceção de dízimos e ofertas, a volta de Jesus é motivo de zombaria para muita gente que não conhece a palavra de Deus. Muita gente zomba, escarnece da nossa fé. Muita gente acha que nós somos loucos por acreditarmos que Jesus vai voltar. E agora Pedro vai falar que quando as pessoas estavam perto dele, eles começaram a marilar, quer falar: olha, esse negócio que Jesus vai voltar, Iago, isso é conversa, porque desde que os nossos pais, Tiago, eram vivos, vocês já falavam que Jesus ia voltar, e ele não voltou até agora. Desde que os nossos pais eram vivos, desde o princípio, nós ouvimos vocês dizendo, e os nossos pais já morreram, já dormiram, e nada aconteceu, e tudo está como sempre foi. E Pedro vai usar esta carta, esta epístola bem curta, para falar sobre isso. A volta de Jesus é uma realidade tão marcante para nós que conhecemos a palavra, só que neste tempo que a gente vive, é muito diferente daquela época, porque o temor era maior. E hoje a gente vive um fenômeno, qualquer pastor, os pastores que estão aqui, os líderes que estão aqui vão concordar comigo, porque a gente está tendo que pregar para quem é crente. A gente está precisando convencer quem é cristão que Jesus está voltando. A gente está precisando fazer as pessoas olharem para os sinais e acreditarem que a Bíblia está se cumprindo. E mesmo dentro, não estou dizendo aqui da SEAP não, estou falando do povo de Deus, viu, irmãos? Mesmo no meio do povo de Deus, hoje tem uma frase que tem sido muito dita: as coisas hoje estão muito melhores, as coisas hoje estão muito mais fáceis, não, a vida hoje está muito melhor. E a gente vê muito cristão que está confundindo a questão de ter uma situação financeira melhor. Provavelmente aqui deve ter gente, quem é mais velho aqui, né, que passou falta, que passou dificuldade, hoje está vivendo uma vida melhor. Hoje a comida é mais fácil, hoje as coisas são mais fáceis. Muita gente tem casa própria, muita gente, hoje quase todo mundo tem carro, está mais fácil comprar carro. Mas eu não estou falando, irmãos, de coisas materiais. Eu estou falando, e nesta manhã a minha preocupação é que nós entendamos que a Bíblia está se cumprindo, e que quando a gente pega, você não precisa nem ler a Bíblia toda, Vitória. Se você conseguir uma versão, não sei se no aplicativo da Bíblia tem, a Bíblia na linguagem de hoje, ela é muito simples de entender, e o capítulo 24 de Mateus, ele vai falar de
tudo que a gente está vivendo agora, em 2022. Jesus vai nos falando de tudo, e no meio deste capítulo, já para o final do capítulo, no versículo 35, Jesus fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Jesus está dizendo? Que tudo, Gladstone, que ele falou, vai acontecer ou já está acontecendo. E a gente vê, outro dia eu preguei sobre isso aqui, sobre o sono da indolência, que é quando a igreja entra num estado de letargia espiritual, de achar, irmãos, que a vida está boa. E hoje a gente tem um fenômeno terrível no meio da igreja, que são cristãos que não querem que Jesus volte logo. Gente que se a gente chega e fala: olha, não, pastor Rafael, Jesus está voltando. Tem gente que fala: mas já, não, eu nem casei, eu nem tive filho, Jesus está voltando, não, eu nem fiz isso. Como se fosse alguma coisa daqui, desta terra, mais soberano do que estar com Ele. Muita gente hoje acha: mas eu acho que podia demorar mais um pouco. Não, será que não demora mais um pouco para Jesus voltar? E aí Jesus, neste mesmo capítulo 24, ele começa a falar com a gente, Pamela, de coisas muito sérias. E ele vai dizer para aquele povo assim: olha, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. E aí eu fui lendo, fui esmiuçando e fui entendendo, e ele vai dizer assim: anterior ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Ou seja, parecia que para aquele povo, Heloísa, estava tudo bem, mas não estava. A Bíblia diz que nessa época anterior ao dilúvio, a maldade do homem chegou até o céu, chegou a Deus. A maldade do homem, a corrupção do gênero humano, irmãos, e nós vemos isso hoje de uma forma como nunca vimos. Os jornais estão dando medo, a maldade do ser humano, irmãos. Eu conversando com as meninas que são advogadas e analisando fatos e lendo a maldade de mães com filhas, a maldade de pais com filhos, a maldade inclusive de abuso sexual de mães e pais com filhos. Da gente ver hoje coisa que tem bicho que não faz o que muita gente tem feito. A maldade esparramando na terra. Pastora, sempre teve abuso, sempre teve pedofilia, sempre teve incesto, sempre teve tudo, mas na proporção de agora, que todo dia que se abre o jornal tem um caso de um padrasto abusando de filho, de um pai abusando de filho, e a mãe do lado, a mãe participando. Na proporção de agora, que as pessoas estão, pastora, mas é porque a população do mundo aumentou, chegamos a 8 bilhões de pessoas, então quanto mais gente, mais problema. Mas as pessoas vão dando desculpas para não acreditarem que Jesus está voltando. E aí a gente vê que a Bíblia fala sobre temores de terra, sobre os sinais no céu, sobre os sinais na água, sobre tudo o que está acontecendo. E a gente vê um monte de pessoas que vão dando justificativas fora da palavra de Deus, para justificar as coisas com uma forma natural ou científica. Só que Jesus continuou dizendo assim: parecia que estava tudo bem. As pessoas casavam, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E aí a gente para pensar, Adriano, que esse homem, ele levou 120 anos construindo uma embarcação que era totalmente fora da lógica humana. O que ele estava fazendo, Tamires? Construindo uma embarcação gigantesca durante tantos anos. As pessoas provavelmente passaram por Noé e zombavam Glaucio e diziam: olha, esse velho está cada dia mais louco, olha lá o que ele está fazendo. E ninguém acreditava que viria um dilúvio sobre a terra. Mas Noé tinha da parte de Deus uma informação de que Deus agiria e que viria o dilúvio sobre a terra. Assim como nós temos da parte de Deus a certeza, perto está o Senhor, quer você concorde ou não, Jesus está voltando, e esta realidade é a nossa esperança, esta realidade é a nossa fé, é a razão da nossa vida, é saber que o Senhor está voltando. E a Bíblia diz que até que Noé entrou na arca. E aí, se você ler com calma, eu estou falando do versículo 37 ao 39,
diz assim no meio desse texto, Manu: ninguém percebeu, não perceberam que Noé havia entrado na arca. E as pessoas não estão percebendo hoje que os sinais estão aí. Irmãos, a gente sabe, aqui tem muita gente inteligente que estuda isso muito, sobre holografia, sobre esse tipo de coisa, mas nós nunca vimos o céu anunciando com sinais como temos visto agora. Nós nunca vimos, apesar de saber, estou dizendo para deixar claro, eu sei que existe holografia, essas coisas todas, sei que tem muito projeto na NASA, projetos para manifestação de coisas nos céus, mas quem poderia fazer as nuvens, como elas têm ficado agora em formato de rolo e se espalhando por regiões enormes? Quem poderia, na força do braço do homem, fazer tempestades de areia como temos visto agora, pragas de insetos, de ser tirado com pá, e do próprio da ciência dizer, não se sabe a origem deste fenômeno, animais, insetos, sinais nos céus, a terra aqui em Sete Lagoas já está virando motivo de brincadeira, que é a cidade que treme. Ah, pastora, mas tem as placas tectônicas, tem um movimento, porque ali tem muito minério, é isso e aqui, irmãos. Só que não era natural como agora, não era como agora o número de terremotos, o número de vulcões em erupções ao mesmo tempo, não era como é agora. Sempre existiu sim, e é o mesmo que as pessoas diziam no tempo de Pedro, sempre ouvimos falar, mas com a intensidade da agora. Alguém aqui pensa que a gente ouvia falar nestes fenômenos da natureza com a mesma intensidade que ouvimos agora? Ah, é porque não tinha internet, então a gente não tinha notícia como agora. E as pessoas vão justificando, porque não percebem que Jesus está voltando, porque não percebem que a volta do Senhor está próxima. E aí Jesus diz assim, sabe quando que eles perceberam? Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Igreja, quando a gente olha para a palavra de Deus, e quando a gente abre o jornal, quando você lê o jornal, pode ser até no Instagram, ou o jornal que você assiste na televisão, o que é que você tem ouvido de bom? Quais são as notícias boas que você tem ouvido? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem visto nas famílias? O que é que você tem visto, irmãos? Eu não estou falando do Brasil, não é política, não é A, não é B, é no mundo inteiro, no mundo inteiro. E ontem o pastor falou uma coisa que a gente havia conversado: a igreja do Senhor tem enfrentado, desde que a igreja foi instituída, a perseguição. Vimos a história da igreja no primeiro ano da igreja, no segundo ano da igreja, no primeiro século da igreja, a igreja perseguida, a era das trevas. Vimos uma igreja que pregava nos cemitérios, que pregava dentro das catacumbas para não serem mortos. Vimos uma igreja que ia para o subterrâneo para anunciar a palavra de Deus. Vimos uma igreja que teve muitos irmãos nossos, morreram ao fio da espada, morreram decapitados, queimados, e tiveram seu corpo entregue aos animais, foram mortos por animais. Há relatos históricos sérios de que nos tempos de Nero, nos tempos do Coliseu, nos tempos que a igreja começou, as carroças, as carruagens que passavam no Coliseu, elas fizeram, tamanho era o peso dos corpos de tanto cristão que morreu ali. Até hoje as rodas das carruagens afundaram a terra por baixo do Coliseu, de tanto cristão que passou ali morto, carregado. Diz os relatos que a 3 quilômetros de distância se sentia o cheiro da carne dos cristãos sendo queimados vivos, e eles esperavam a volta do Senhor, e eles viviam como se Jesus fosse voltar naquele dia. E como é que nós estamos, irmãos? Muita gente está como o apóstolo Pedro está dizendo: olha, desde que a gente nasceu, a gente escuta falar que Jesus vai voltar, e até hoje ele não voltou. Só que Jesus em Mateus deixou claro: assim será a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago que rasga o céu, e você não tem tempo de nada quando o relâmpago
logo aparece, assim será a vinda do Filho do Homem. Oséias declara no capítulo 6, como ninguém detém o amanhecer. Ontem, irmãos, estava uma chuvona, eu não sabia como é que amanheceu o dia. Hoje a luz até apagou aqui na igreja, mas hoje o seu poder, a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade não deteve o sol de nascer. E Oséias declara, como o sol nasce, Jesus voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia inteira nos fala sobre isso, e o apóstolo Pedro agora vai dizer, olha, ainda que alguns tenham por demorada, ainda que alguns achem que demora a volta do Senhor, Ele virá. E como é que você está para este dia? E se for hoje, você está preparado? E se for para Jesus voltar agora, a Bíblia diz que o Senhor, Ele anseia, e Ele é longânimo para que nenhum de nós se perca. Mas a gente vê uma igreja, irmãos, que gosta de viver no mundo. Uma igreja que se assemelha à mulher de Ló, que quando Deus fala, quando o anjo fala para sair sem olhar para trás, a Bíblia diz que eles vão saindo, e aquela mulher que vira uma estátua de sal, e que é canção da escola bíblica de muita gente que já esteve, aquela mulher, ela se torna um símbolo de apego às coisas onde Deus não está. Aquela estátua de sal se tornou o símbolo do apego de um lugar onde Deus não está. Irmãos, e quando a gente olha para a palavra e Jesus vai nos ensinando, e a gente vê os sinais acontecendo, a gente ouve falar as igrejas que no início da pandemia atravessaram a pandemia. Em momento algum da história da igreja, a igreja teve as portas fechadas. Mas em 2020 as igrejas se fecharam. Ouvimos isso ontem e eu tinha conversado sobre isso com o pastor. E em 2021, metade das igrejas, Cipriano, que se fecharam, não abriram novamente. Hoje a gente enfrenta uma triste realidade. Pastores, a nossa igreja aqui, não são pastores daqui da SEAP não, viu, irmãos? Volto a dizer, não é ninguém daqui, até porque se fosse também, o papel da igreja era esse. Não são pastores daqui, mas hoje a nossa igreja mantém casa de pastor com comida, 6 famílias de pastores, de outras igrejas que tiveram igrejas fechadas, e eles não voltaram a pregar. Nós hoje mantemos uma missão na cidade do Crato, uma missão com crianças, de missionários que estão ali, evangelizando crianças, porque o tempo está pouco. E a primeira vez que nós mandamos essa oferta, o pastor me mandou um áudio chorando, e ele disse, amiga, o dinheiro que você mandou, que a sua igreja enviou, vai ser para fazer a primeira festa de aniversário, para crianças, para meninos de 10, 11, 12 anos, que nunca tiveram um bolo para comer. E a gente viu a igreja sendo fechada. Nós estamos diante, irmãos, de desafios para manter a nossa família de pé. E eu sei o que eu estou falando, porque eu conheço hoje, provavelmente não tem ninguém aqui que eu não conheça a vida. Provavelmente alguns eu conheço menos, mas a maioria eu conheço a vida de cada um de vocês. E a gente está lutando para manter família de pé, porque o diabo tem tentado de todas as formas trazer o movimento progressista para dentro da igreja, trazer a ideologia de gênero para dentro da igreja. O diabo tem tentado de todas as formas deturpar a mente das crianças e adolescentes para que se percam lá fora. E nós estamos vendo uma luta ferrenha. O inferno não é para você. Satanás sabe que o tempo dele está contado, e a Bíblia diz que o inferno está preparado para o diabo e seus demônios. A Bíblia não diz que o inferno é para você. A Bíblia não diz que o inferno é para o seu parente que te dá trabalho. A Bíblia não diz que o inferno é para o seu patrão, ou que o inferno é diferente de quem pensa de você. A Bíblia não diz que o inferno é para alguém que pensa diferente, que tem uma fé diferente da nossa. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E quando a gente olha, e não dá tempo de falar, mas a gente começa a pensar no inferno, a gente começa a pensar que realmente não é para nós um lugar de tormento, de choro, de ranger de dentes. Sabe o que quer dizer ranger de dentes? É pavor, igreja, é pavor. É quando o medo é tão grande que você começa a bater queixo, a ranger os dentes. É isso que
que tem no inferno um lugar de trevas, uma sensação o tempo todo de estar sendo picado por bichos, que é isso que Jesus disse, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. A sensação eterna de estar sendo queimado, de estar sendo torturado, de estar sendo acusado por Satanás e seus demônios. É a sensação, é isso que a Bíblia nos diz. A sensação de estar o tempo todo caindo em queda livre, sem ter onde segurar, sem ter onde se amparar. E a condenação eterna de saber que os demônios estarão acusando pessoas que tiveram o privilégio de serem salvas, de terem um nome escrito no livro da vida, de terem aceitado Jesus e de terem desprezado a salvação, de terem desprezado a realidade de que perto está o Senhor. Igreja, desperta, desperta, igreja, porque Jesus está voltando e Ele quer levar você para o céu. Mas como uma noiva que se prepara para o seu casamento, quem fez enxoval aqui vai me entender. Há pouco tempo Daiane e Cleiton casaram, e eu vendo o cuidado da Daiana com tudo, a preocupação com as cores das flores, a preocupação com a roupa, a preocupação com as coisas que ela queria, porque foi um dia muito especial e único para ela. Assim será a volta de Jesus. Vocês já imaginaram uma noiva entrando na igreja suja de lama? Vocês já imaginaram uma noiva entrar na igreja com um vestido branco cheio de lama, de fezes? Não existe, irmãos. E assim é a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor, e Ele vem buscar uma noiva linda, diz a palavra de Deus, uma noiva linda, adornada, preparada para o encontro com seu noivo. Então, igreja, é época da gente olhar. E eu não estou me excluindo não, irmãos. É época da gente olhar para a nossa vida e ver que tipo de cristãos que nós temos sido, e ver que tipo de vida que você tem levado. O seu WhatsApp fala sobre você. Se você é a pessoa que recebe pornografia, que recebe piadinha de duplo sentido, se você é a pessoa que seu celular é cheio de imundície, isso fala de você. Porque eu não consigo imaginar alguém mandar pornografia para você, Antônio. Eu não consigo imaginar alguém mandar uma mulher pelada para o Antônio ver. Eu não estou falando do meu marido não, nem do meu filho. Eu estou falando do pastor Antônio, de gente séria que está aqui. Por que que tem tanto celular com tanto lixo? É porque é isso que tem dentro. Por que que tem tanta gente, irmãos, que não consegue sair da prostituição, não consegue sair da mentira, da hipocrisia? É porque é isso que tem dentro. Só que quando Pedro falou, os sinais de Mateus, por exemplo, não haviam acontecido como agora. Só que se você tiver tempo de ler só Mateus 24, leia com calma e você verá 2022 em Mateus 24. E a igreja, irmãos, precisa acordar. E não é tão simples sair da coisa errada, porque se fosse ruim ninguém fazia. O diabo não vai me tentar com um pino de cocaína, eu nunca vi. O diabo não vai me tentar com um cigarro de maconha. O diabo não vai me tentar com um copo de cachaça. O diabo sabe onde é que são as minhas fraquezas. E eu luto, irmãos, todo dia com elas. Eu luto, eu esmurro a minha carne. E eu luto todos os dias para ter moral para chegar aqui e falar o que eu estou te falando. Eu luto e meu marido sabe, minha família está aqui. Eu luto comigo todos os dias. Já imaginaram, irmãos, Jesus voltar? E o primeiro sinal da volta de Jesus é que todas as crianças vão desaparecer. Todas as crianças. Todas as crianças que não entraram na idade da razão desaparecerão. Já imaginaram a gente saber o que está acontecendo e você ficar para trás? Porque você não conseguiu se limpar da sujeira do pecado? Já imaginaram você olhar e vir na igreja e procurar os intercessores, e às vezes ver a igreja aberta, com a porta aberta, e chegar procurando alguém, procurando a pastora Cecília, procurando a Heloísa? Vocês já imaginaram o que é chegar e procurar as pessoas da intercessão?
e não virem mais. Já imaginaram o que é você entender que Jesus voltou e que vai ter aí um monte de gente justificando e vai dizer, sabe o que? Que nós fomos abduzidos, que um extraterrestre abduziu a igreja, que nós fomos abduzidos deste mundo. E aí virão explicações que convencerão muitas pessoas, mas terá acontecido o momento que eu espero desde os meus 13 anos de idade. Terá acontecido naquele dia, o momento que você espera desde que você aceitou Jesus, e nós iremos para os céus ao encontro do Senhor nos ares, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque nós estaremos para sempre com Ele. Todas estas coisas aqui terão passado, então aguenta, irmão, e luta e se posiciona. Sai fora de quem te afasta de Deus. Sai fora das coisas que te afastam de Deus. Sai fora, sai daqueles grupos de WhatsApp que só pioram a sua vida. Sai da roda daqueles que zombam da sua fé e que talvez nem saibam quem é você. Sai fora daquilo que te tira de perto de Deus. Lute pela sua casa. Acorde enquanto é tempo. Se você não pensa que Jesus está voltando, olhe para a Bíblia e olhe para os sinais. Nós somos a geração que verá o Senhor vindo. Eu não sei se é amanhã, se é hoje, se é ano que vem, se é daqui a 10 anos, mas perto está o Senhor. Então, irmão, é hora de sair de cima do muro. É hora de tomar posição, de tirar da sua vida o lixo que Satanás está te dando, e você come, e você aceita, e fica tudo natural, porque a palavra de ordem hoje é: não tem nada a ver. A igreja desse movimento progressista, ela prega um Deus que não é o Deus da Bíblia, é o Deus que aceita o seu pecado, e que entende que é a sua fraqueza, e que entende que você está pecando porque é a sua fraqueza. E a Bíblia diz que não é assim. Hoje é dia de rasgar os nossos corações diante de Deus. Irmãos, eu estava ali orando com a minha família e pensando se algum dia eu dei mau testemunho para o Ian, se eu fiz alguma coisa, de alguma forma, que eu afastasse o Ian da presença de Deus, e que essa culpa estaria sobre mim, que esta culpa, o sangue dele estaria na minha mão, porque você que é homem, você que é mãe, você vai prestar conta da sua família para Deus. Você vai prestar conta. É a Bíblia, irmãos. E você hoje veio aqui para ouvir o que Deus tem para falar, não é o que você queria ouvir. Nós vamos prestar conta. E aí eu fico pedindo a Deus para esses meninos olharem para nós e verem que dá para ser cristão em 2022, que dá para ser cristão sem pornografia, sem prostituição, sem adultério, que dá para ser cristão sem ódio no coração, que dá para ser cristão tendo uma vida digna na presença de Deus, sem inveja, sem hipocrisia, sem mentira, que dá para a gente ser cristão mesmo aproveitando. Tem tanta coisa bacana para a gente fazer, tem mesmo, tanta praia linda, tanto lugar lindo, mas que Deus permita que o diabo não queira, não consiga levar você para uma morada eterna que não é sua. Quem disse que o inferno é assim foi o próprio Jesus. Irmãos, o inferno se resume a uma única frase: Deus não está lá. Não precisa dizer mais nada. Deus não está lá. E eu não consigo imaginar um lugar onde Deus não me escute. Pense nisso, irmãos. Mas pensa para o resto da semana, para o resto da sua vida. Facilita a sua vida com Deus. Você sabe quem que desvia? É quem nunca teve uma experiência com Deus de verdade. De verdade, irmãos, diante de Deus eu estou dizendo isso aqui. Quem sai da presença de Deus
é quem nunca teve experiência com Deus de verdade, quem nunca sentiu a glória de Deus, essa coisa que nos enche de uma unção e que nos faz querer estar onde Ele está. Você sabe quem esfria na fé, quem fica morno na fé, é quem nunca esteve perto do fogo de verdade. Pense nisso, irmão, e pense nas decisões que você precisa tomar. Se afaste de quem te afasta de Deus. Nesta manhã, talvez alguém aqui esteja como Pedro disse. Muitos diziam isso, pastora Janaína. Nossos pais ainda eram vivos. A minha mãe me disse isso até morrer. Não foi, filho? Jesus vai voltar. Ela até morrer disse isso. Mas a nossa esperança está cada dia mais perto. Nossa esperança, a nossa certeza de que veremos o nosso nome escrito no livro da vida, não com tinta, mas com o sangue de Jesus. De que o Senhor nos chamará e dirá: vinde, vinde, bem-vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno, vinde. Nada, nem ninguém tira essa certeza de mim. Pense nisso hoje, irmão. E talvez hoje você precise desfazer de algumas coisas aí dentro de você. A igreja tem atendimento pastoral. A igreja, nós temos ido longe. E falo isso com toda humildade. Por ser divorciada, eu luto muito para que ninguém divorcie. Com muita humildade eu falo isso aqui no altar. Por eu entender a tragédia do divórcio, que marcou os meus filhos e que me marcou, e marcou o pai deles. Eu luto muito para que o seu casamento não acabe. Porque é uma desgraça, irmãos. Não tem outro nome. É uma desgraça. Eu luto muito para ver a sua família ficar de pé. Aqui tem atendimento pastoral, tem visita pastoral. Além de mim, do pastor, tem pastores aqui autorizados a atender casais. Tem pastores autorizados a atender filhos e atender pais. Porque você precisa lutar para ir para o céu com essa família que Deus te deu. Outro dia orando, falei: Deus, eu não vou dar conta. Já imaginou eu ir para o céu e não ver meu povo ali? Nós somos 11. Nós somos 11. A minha alegria é reunir os 11 lá em casa. A minha alegria é poder cozinhar e ver os 11 ali, nós 11 ali juntos. Não dá para ir para o céu sem nenhum deles. Minha nora não está sobrando. Meus genros não estão sobrando. Não me cabe, irmãos, onde não cabe a minha família. Pense nisso. E nesta manhã talvez seja a hora de mudar. Sai fora, irmão, tem coisa que você gosta que está te afastando de Deus. Tem gente que você anda que está te levando para o mau caminho, está te levando para o inferno. Ontem o pastor pregando falou, e é verdade. Nós vemos uma geração hoje que se você não transa e é solteiro, você é zombado, você é criticado. Nós vemos uma geração hoje que meninas aqui da igreja que são virgens não podem comentar, porque são ridicularizadas por fazerem o que a Bíblia ensina.